Sidcorp HO, uma empresa única presente em todas as etapas da cadeia de sementes: pesquisa, produção, desenvolvimento de mercado, vendas e logística. Por meio de marca própria ou licenciando sua genética, a Sidcorp HO oferece as melhores opções ao produtor, ocupando 60 milhões de hectares no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Sidcorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes. Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Partindo do ditado popular de que a produtividade entra pela boca, este pode ser transferido seguramente para a produção de proteína de origem animal de qualidade. A nutrição é um dos pilares do tripé genética, alimentação e saúde. Isto que assegura e confere dinamismo ao sistema de produção de bovinos. O aumento da produtividade de carne e leite é uma das alternativas para o incremento da produção sem a necessidade de uso e abertura de novas áreas para pastagens. Como ruminantes, por exemplo, a vaca de leite é capaz de transformar alimentos não essenciais aos não ruminantes, forragens e forrageiras, em produtos de alto valor econômico. Entretanto, à medida que se busca maior produtividade por animal, os volumosos pastos, silagem, feno, por si só não são suficientes para manter esta maior produtividade. Neste caso, além de volumosos, a alimentação do gado de leite deve ser acrescida de uma mistura de concentrados, minerais e algumas vitaminas. Um sistema de alimentação eficaz é baseado nos requerimentos nutricionais, proteína, energia, minerais e vitaminas, para que cada categoria animal e na composição química dos alimentos utilizados. A nutrição animal é item importante na produção de aves de corte também. A alimentação das aves é balanceada e inclui ingredientes de alta qualidade e com níveis nutricionais que atendem totalmente às necessidades de nutrientes que elas necessitam, de forma sincronizada com o crescimento dos tecidos, nervoso, ósseo, muscular e adiposo. A água também tem seu papel importante. Aquela que é fornecida ao plantel também faz parte da alimentação e é fornecida com qualidade, livre de contaminações. Para proporcionar o crescimento sincronizado com o potencial genético da ave, a alimentação é oferecida de forma à vontade, com estímulos de iluminação para permitir que as aves se alimentem nas horas mais convenientes. No caso da suinicultura, a possibilidade de oferir lucros depende também fundamentalmente de um adequado planejamento da alimentação dos animais. Isto envolve a disponibilidade de ingredientes em quantidade e qualidade adequada a preços que viabilizem a produção de suínos. A obtenção de lucros também exige a combinação adequada dos ingredientes para compor dietas balanceadas nutricionalmente para cada fase de produção, visando atender às exigências nutricionais específicas. Com larga experiência e vivência na produção de alimentos de alta qualidade, Luiz Kepling, zootecnista e mestre na produção animal, nos conta a sua visão de como é que está a evolução no Brasil da produção de alimentos de alta qualidade e também quais são os grandes desafios para atingirmos melhor performance na nutrição animal. Vamos lá? Podcast Academia do Agro. Olá, Luiz Kepling. Boa noite, bem-vindo à Academia do Agro, podcast dedicado à competitividade do agronegócio. Satisfação em tê-lo aqui, em revê-lo. Tudo bem com você? Tudo bem, Valdir, é uma satisfação estar participando da Academia do Agro. Tenho visto outras entrevistas que você tem feito e parabenizar pela iniciativa aí. E com certeza aí eu estou muito feliz mesmo de poder reencontrá-lo e a gente fazer esse bate-papo, essa conversa aí, esse diálogo técnico, pessoal e técnico, né, Valdir? Sem dúvida, cara. Cara, olha, a gente, assim, a cada nova entrevista, a cada novo episódio, cara, assim, não posso negar, eu me sinto bem realizado, sabe por quê? Porque
Primeiro, que é um momento de, como que eles chamam? De déjà vu, né? De retornar no tempo aí, de lembrar de passagem, lembrar de histórias, de fatos, né? E essa é uma das coisas. Outra coisa é que, nós somos testemunhas, cada um de nós, como diz cada um dos nossos entrevistados, cada um, como você, como eu, nós somos atores e testemunha de um processo de crescimento desse tal de agronegócio, né, tão conhecido. Sim. E que nós acompanhamos bem nesses últimos 40 anos, pelo menos, o que sair do ponto A para chegar nesse ponto B, que não é bem um B, talvez seja já até próximo de um C, de um Z, né? E a gente se pergunta, né, como tudo isso aconteceu. E aí, esses testemunhos, esses bate-papos, é muito cada tijolinho que a gente põe nessa montagem, no entendimento dessa competitividade, dessa eficiência e desse crescimento. Então, realmente, primeiro te agradeço realmente pela oportunidade, fico muito feliz em tê-lo aqui. E como toda minha entrevista, o meu episódio, eu sempre tenho uma pergunta básica, né? Essa é padrão do podcast. Cara, onde tudo começou? Conta um pouco da sua história. Bom, Valdir, mais uma vez obrigado pela oportunidade. Eu sou natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e morei praticamente de 64 a 1978 em Itaqui, divisa com a Argentina, e retornei fazendo o primeiro grau, o segundo grau na época, e depois retornei a Santa Maria para fazer o segundo grau, e onde fiz também o Exército, e na sequência iniciei o curso de zootecnia na Universidade em 1980. Então, comecei o curso de zootecnia. Eu posso dizer que eu me propus, eu falo com muito carinho do meu tio, que era professor da área de mecânica e agronomia, e ele sempre muito Caxias, muito exigente, e eu me apoiei muito com ele, assim, com as ideias dele. Foi sempre um batalhador, uma pessoa que enfrentou bastante desafios, e um dia, quando eu estava iniciando a faculdade, eu disse uma coisa para o meu tio, assim: tio, eu vejo muito americano vir fazer palestra aqui no Brasil, argentino, uruguaio, europeus, enfim. Um dia eu quero fazer palestras lá fora, eu quero dar consultoria lá fora. Quando eu estava iniciando a faculdade, ele disse assim, um termo gauchesco, assim: você vai ter que gramear muito para chegar lá, mas se esse é teu objetivo, vai à luta, se dedica. E eu perguntei para ele o que eu teria que fazer para me dedicar. Ele assim: faça a faculdade melhor que todos. E como eu faço uma faculdade, uma universidade melhor que todos? Não perca um dia de estudo, não perca um dia de trabalho, não perca um dia de dedicação. E isso eu fiz, Valdir. Eu posso dizer que eu fiz a faculdade onde eu me dediquei, todas as minhas férias eu trabalhei. Eu não fiquei nenhumas férias sem fazer um curso. Eu fiz, além da faculdade, eu fiz curso de apicultura, bolsista de trabalho. Eu fui o primeiro cara, junto com o professor Marco Aurélio na universidade, a fazer a primeira coleta de embriões. Estou falando de 82. Coleta de embriões, corte de embriões, de um embrião fazer 3 bezerro ou 3 terneiros, como diz o gaúcho. Fazer superovulação em vacas. E assim fui fazer os primeiros confinamentos na Universidade Federal de Santa Maria. E assim, sucessivamente, eu lembro que o Departamento de Suinocultura recebeu umas leitoas da França e pediram para mim fazer a avaliação dessas leitoas. Eu fui lá me envolvendo no Departamento de Suinocultura e fazer toda a parte de avaliação, teta anelada, como é que estava a condição corporal desses animais, comprimento, medições, e eu fui fazer. Então, me envolvi sempre muito com a universidade. E aí, com a chegada, quando eu terminei a faculdade de zootecnia, eu já tinha 3 empregos em vista e que estava prestes a ser contratado em um dos empregos. E o professor João Hessler, eu tenho uma gratidão muito grande, faço questão de frisar o nome dele, o João Hessler, assim: Kepler, eu quero que tu continue na universidade, vem fazer mestrado. Ele diz assim: tu é um profissional que o dia que tu sair, tu não volta mais para a universidade, tu vai ir para os teus afazeres e não vai voltar mais. E ele me convenceu, e eu também me convenci de fazer o mestrado. E foi assim um trabalho fantástico. Eu sempre falo uma frase que ele um dia estava tão atribulado no mestrado, com disciplinas, com o projeto, com a tese, e eu disse assim que não tinha tempo. E ele me olhou com calma e disse assim: Kepler, o dia tem 24 horas para todo mundo. Tu pode escolher trabalhar 1 hora e namorar 23, ou tu pode trabalhar 23 e namorar 1 hora. A decisão é tua. Ele tem 24 horas para mim, para ti, para o reitor, para todos. Organize teu dia. E desde então, Valdir, toda a minha vida eu sempre pensei assim: eu preciso organizar o meu dia, eu preciso organizar minhas 24 horas.
Eu preciso ser eficiente nas minhas 24 horas para poder depois botar a cabeça no travesseiro e dizer assim, agora eu vou dormir tranquilo. Eu cumpri meu dia, tá? E hoje, junto contigo, estou cumprindo mais uma etapa do meu dia depois de uma excelente reunião que eu tive, que eu vou comentar mais para frente sobre esse nosso bate-papo. E aí, mesmo antes de terminar meu mestrado, eu recebi o convite da Universidade Estadual de Maringá para assumir uma disciplina, na verdade 3 disciplinas, gado de corte, reprodução animal e leite com agronomia. E é uma situação difícil, porque o semestre já tinha andado 2 meses e tinha que recuperar em 2 meses 4 meses de aula. E ninguém queria assumir isso na universidade. Eu disse, não, eu assumo esse desafio. Então eu fui lá para dar 2 meses de aula, ou 4 meses de aula em 2 meses. E daí fiz concurso na Universidade de Maringá na época. Depois de dar esses 2 meses de aula como professor convidado da universidade, fiz o concurso e até onde eu sei, até hoje sou a maior nota da história da universidade, passei com 9,8 no concurso, entre didática, tese, apresentação, aula, enfim, a maior nota da história da universidade. Então foi um período muito bacana na universidade, foi um aprendizado, aprender a ensinar os alunos. Eu tinha alunos que eram mais velhos do que eu e alunos bem mais novos do que eu. Eu tinha 26 anos para 27 anos. Estava começando minha vida profissional e ensinar. Mas eu tinha uma bagagem muito grande que eu fiz na universidade. Eu, em abril de 1984, eu assumi o departamento de gado de corte da universidade junto com o professor João Resta, onde eu fazia de tudo. Eu fiz pastagem de azevém, de aveia, plantei milho para silagem, construímos um confinamento, eu gradeava as áreas, eu tinha um grupo de alunos que trabalhavam comigo, eu fazia inseminação, eu fazia parto nas vacas, eu fiz cesariana. Então eu tinha uma vivência de campo muito grande, eu nunca desisti. Eu, se precisava passar uma gradeadora, eu subia no trator e fazia. Eram 90x, 95x na universidade, ou com 50x, ou com 275, enfim, com os tratores, e não tinha medo de ir para o campo e fazer as coisas. Regular um pulverizador, já fazia isso nessa época. Então, a universidade para mim ela foi uma grande escola, mas eu também soube aproveitar aquilo que a universidade tinha a oferecer. Porque eu sempre, talvez aqui eu deixaria uma dica aos alunos de hoje, que eles aproveitem a universidade. A universidade tem brilhantes profissionais, em todos os seus segmentos. Aproveite, converse com cada um deles, tire o máximo dos seus professores, não cumpra só 2 horas de aula e vá para casa. Fique com eles, acompanhe, fora de hora, no sábado, no domingo, os afazeres que tem dentro da universidade, dentro de um campus da universidade. Então, vale muito a pena, e isso vai ser muito importante na tua vida futura. E depois eu fiquei um tempo na universidade, fui concursado, passei um tempo na universidade, junto com os professores, eu estava muito contente em Maringá, mas recebi uma proposta, na época da Fundação ABC, em Castro, onde o Hans Pitten me ligou, dizendo que gostaria que eu fosse trabalhar na Fundação ABC, e as pessoas os holandeses já me conheciam, e queriam que eu fosse assumir um projeto. Era um projeto, vamos dizer, o início da Fundação ABC, era uma casa, não era nem uma Fundação ABC como é hoje, lá em Castro, era uma casa em Carambeí, onde nós ficávamos numa meia água no fundo de uma garagem, 6 pessoas numa sala. Chovia para dentro dessa sala, no início, nós tínhamos que colocar lona em cima de um único computador que nós tínhamos das nossas mesas para não molhar as coisas. Então eu larguei a universidade para encarar isso, mas eu acreditava naquele desafio. Os holandeses me convenceram, e aí construímos juntos, com o Maurissade, com o Raspite, com o Carlito Loss, com outras pessoas, com o Juca, com o João Carlos de Moraes Sá, com o Valnei Feliciano, construímos a fundação que é hoje em Castro, uma estrutura muito grande. Onde eu fiquei, fiz um trabalho bacana na Fundação ABC, principalmente eu tenho uma gratidão muito grande por Castro, por os produtores de Castro, que eu não vou citar nenhum aqui, porque todos, eu quero muito bem todos, toda vez que eu vou a Castro, eu sou muito bem tratado pelos produtores lá. Hoje ainda tenho alguns projetos através da Santa Helena, junto com a Fundação ABC, junto com o Richard, junto com o Marcelo, e estou sempre em contato com o pessoal da Fundação até hoje, então eu sinto também a Fundação a minha casa até hoje. E vou a Castro sempre, quando posso ir a Castro, chego lá, visito os produtores, encontro com eles e sempre sou muito bem recebido por todos eles nas 3 colônias que nós chamamos, que era Arapoti, Castrolândia e Carambeí. Então foi uma escola muito bacana, e com essa escola a gente fez um trabalho muito intenso na época, através do Miguel Copes, que começou um trabalho na Fundação ABC, a gente fez um trabalho muito bacana lá, e o Miguel, junto com o seu Mariano Flores, pessoa assim que eu tenho admiração, eu sempre digo que a admiração ela continua, independente do ocorrido, ela continua, ela não muda, e fomos nos encontrar
na Pioneer, onde passamos aí praticamente 7 para 8 anos juntos, onde fizemos um trabalho muito bacana. Foi um grande desafio, porque era uma empresa de sementes mexendo com nutrição, com inoculante, com probiótico, com muita coisa que era muita novidade para todos, praticamente. Estavam acostumados a semente, né? Uma trilha muito grande traçada por todos vocês já, e vinha de muito tempo, junto com toda a equipe, né? Uma trilha de trabalho fantástico aí, e exemplar na linha de sementes, que era realmente um diferencial. E chegar junto com esse grupo foi para mim uma grande satisfação, um grande aprendizado. Eu diria que eu saí de 150 mil hectares, que era a Fundação ABC, para um país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, né? Foi muito bacana, e depois envolveu a Uruguai, a Argentina e também Estados Unidos. Quer dizer, a Pioneer foi realmente uma grande escola para mim. Todos vocês, Valdir, você, todos, estou citando você porque está aqui na presença, mas todos formaram também o caráter e o meu aprendizado, que eu uso até hoje, e uso como exemplo com muito carinho hoje, da Pioneer. Depois, quando eu saí da Pioneer, eu já tinha uma ideia de ter minha própria empresa de consultoria, e eu montei daí em 2002, 2003 a minha empresa de consultoria, onde eu tinha a ideia de trabalhar com alguns projetos e trabalhar fora do Brasil. Esse era um sonho meu. E foi quando eu saí da Pioneer, assumi um projeto no Uruguai, um grande projeto, um produtor que tem 118 mil hectares própria, mais 60 mil arrendada, e um grande projeto de produção de novilhos de carne integrado, genética, produção de terneiro, de bezerro, produção de confinamento, frigorífico, abate e exportação, tudo do mesmo dono. Foi uma escola também fantástica desse trabalho, e também comecei a consultoria na época com a Altec, onde foi um trabalho muito bacana através do Fabiano Tavares, e vendo meu trabalho na Altec me abriu as portas para outros países. E dizendo ao Kepler fala fluentemente o espanhol, enfim, temos um espaço para o Kepler trabalhar em outros países. E aí abriu as portas para outros países, e através da minha empresa, e com esse apoio inicial do Fabiano Tavares, que é aí goiano, aí de Goiânia, tem a fazenda dele lá em Cidade de Goiás, um amigão aí, de muitos anos. Sempre que eu vou a Goiânia, aí, vou visitar o Fabiano Tavares. E aí comecei o trabalho, onde eu, a partir de 2003, 2004, eu me vejo indo para um avião para a Europa, dizendo assim, poxa vida, estou começando o meu sonho de trabalhar na Europa, pela primeira vez como consultor. E então estava fazendo esse trabalho na Europa, né? E comecei o trabalho na Europa, e cheguei na Europa, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para meu tio, aquilo que eu lhe disse lá no primeiro semestre de faculdade, estou começando a realizar esse meu sonho aí com trabalho. E aí trabalhei, Valdir, que era esse meu sonho, durante 10 anos em 14 países. Entre os países aí podemos falar de Uruguai, Argentina, Chile, Venezuela, Paraguai, México, Portugal, Espanha, Alemanha, França, entre outros aí, e algumas coisas dos Estados Unidos também. Então, e todos esses projetos, talvez a minha surpresa foi quando eu cheguei, eu imaginava, eu estou chegando na Europa, eu estou vendo algo de primeiro mundo. Eu estou falando aqui, nós estamos falando de silagem, de alimento de alta qualidade, que Castro foi uma escola muito bacana para mim. Eu lembro que quando eu montei meu projeto em Castro, em 88, a Castro tinha 23 mil vacas em lactação com 14,7 litros de média. E eu apresentei um plano de trabalho onde 55% do meu tempo seria silagem de milho, entre silagem para secada, grão úmido, enfim. E eu lembro que um holandês disse assim, Kepler, parece que tu entendeu a nossa realidade aqui, mas lembra de uma coisa, você não veio aqui para pesquisar comida para vaca de 23 litros, tu veio para pesquisar comida para vaca de 40 litros de leite. Então veja que em 88 eu já estava pensando em vaca de 40 litros de leite através desse comentário na reunião do seu Alco Dixa, vou citar o nome, faço questão de citar o nome dele, que foi e colocou isso na reunião. Talvez eu poderia pesquisar da minha cabeça, já que tinha 14,7 litros, eu poderia pensar em 20 litros, 25 e não 40. Então, sempre meu foco foi pensar em 40 litros de leite. Então, nunca foi um choque para mim chegar na Europa e num produtor com 38 litros, eu já tinha trabalho há muitos anos para 40 litros de leite. E eu vi, Valdir, a coisa que mais me chamou a atenção, que é o que acontece até hoje em muitos lugares do Brasil. Não foi diferente quando eu cheguei na Europa pela primeira vez, e eu sempre uso esse exemplo. Existe o agrônomo, que faz a lavoura, existe o nutricionista, o tecnista, o veterinário, que faz a nutrição da fazenda, existe o laboratório e existe o produtor de leite. E muitas vezes esses quatro segmentos eles não se conversam, eles não se unem.
Então, o que nós fizemos na Fundação ABC, que foi uma grande sacada no passado, foi unir esses segmentos. O agrônomo, o nutricionista, o laboratório e o produtor de leite. E eu, a partir desse momento, eu criei uma coisa, eu não chamo mais de análise bromatológica, eu chamo de laudo. Por que o laudo? Um exemplo, o Valdir foi fazer um exame de sangue e um exame de urina. Meu amigo Valdir fazia isso. Você vai até o laboratório, coleta urina, coleta sangue, enfim, e depois você vai ao laboratório e pega o quê? Um laudo. O que você faz com esse laudo? Esse laudo você leva novamente ao médico e ele vai te dizer, está nos padrões ou não está nos padrões. Se não está nos padrões, o que você deve fazer? Você deve fazer alguma coisa para consertar. Ou é alimentação, ou é um medicamento, ou é um exercício. Então, quando o nutricionista pega esse laudo do laboratório, ele tem que sentar e conversar com o agrônomo. Por que eu não tenho essa silagem, esse alimento que eu sonhava? O que eu tenho que melhorar na lavoura? E não havendo essa conversa, o agrônomo continua fazendo a lavoura, achando que está boa, e o nutricionista abre o cílio e trata as vacas. Não, ele tem que discutir esse laudo. E tem que levar isso ao produtor e, inclusive, ao laboratório. Hoje eu trabalho integrado com o Labnuts, no Rio Grande do Sul, é um laboratório fantástico, tem um grande número de amostras, inclusive com o laboratório de Maryland nos Estados Unidos, é interligado com o Maryland, e a gente faz todo um acompanhamento de como é que estão os laudos dos produtores. E o laboratório hoje visita os produtores passando as diretrizes do que eles devem fazer para melhorar a matéria seca, o amido, a digestibilidade, o potencial de leite e o potencial de carne. Então criamos umas novas ferramentas em termos de trabalho, e isso eu enfrentei na Europa. Eu achei que não, na Europa estão trabalhando todo mundo junto. Não, estavam cada um fazendo a sua parte. E o que eu fiz na Europa foi juntar essas pessoas dentro de uma mesma sala e discutir a importância desse laudo, o reflexo que teria nessas propriedades se todos trabalhassem em prol da vaca, em prol do alimento, em prol do produto final leite. Então assim fizemos esse trabalho, e esse trabalho teve uma repercussão muito grande, e é onde eu fui convidado logo na sequência ao México, e trabalhei em Jalisco, na região de Guadalajara, também Jalisco, Águas Calientes, Querétaro, e onde eu tenho hoje um trabalho mais forte é a região de Torreón. Torreón é uma região do lago, como se chama na região. É uma cidade equivalente a Uberlândia, aí, 600, 700 mil habitantes, e tem 300 mil vacas no município. Hoje um módulo é 1.500 vacas. Eu acompanho o Leitebel, que é o grupo, é um grupo muito forte, são 14 mil vacas em lactação, e fizemos aí aproximadamente 550 mil toneladas de silagem por ano. Então, sempre visando, nós estamos hoje com 465 mil litros de leite por dia, com Salvador Ordaz, que é o diretor lá, e a gente faz esse monitoramento, acompanhamento desses projetos em larga escala. Assim como também trabalho muito bacana que eu desenvolvi com a Tirol, quando a Tirol tinha na época 14 mil produtores de leite, com a média de 3,5 hectares de milho por produtor. Então, assim, um pequeno produtor com 3,5 hectares e uma média dos produtores, e também grandes propriedades. Então, assim, esses elos de trabalho nesses diferentes países, encontrar a situação. Eu sempre falo que eu fui à Venezuela a trabalho, eu não fui avaliar o Chaves, eu não fui avaliar o Luiz Ferrari, que era o ministro da Ganaderia e da Pesca, eu fui lá trabalhar e convivi com todo o ministério da Venezuela, e fui muito bem tratado. Eu recebi uma ligação do Luiz Ferrari, que era o ministro da Ganaderia e da Pesca lá, quando eu chegava na Venezuela, e fui muito bem tratado, e fiz meu trabalho na Venezuela também. Como no Paraguai, eu tenho um trabalho com o filho do ex-presidente do Paraguai, e no grupo chamado CREA, que a gente tem um resultado bacana lá, e sempre estamos trocando informações com esse grupo no Paraguai, Uruguai também, enfim, em todos os países sempre eu tenho retornado tempo em tempo, com a pandemia agora menos, mas de tempo em tempo, fazendo esse trabalho, né, Valdir? E sempre muito focado nessa questão de união do elo da agronomia, da lavoura, do nutricionista, do laboratório e do produtor, ou do produtor ligado à vaca. Cara, eu queria aproveitar, Luiz, até esse seu comentário. Poxa, realmente essa integração, essa sinergia entre essas bases de produção e de acompanhamento, ela é fundamental, como você muito bem explanou. Mas você, com toda essa sua experiência, com todo esse giro que você tem, esses contatos, esses clientes e esses amigos que você tem ao redor do mundo, como é que você descreveria hoje a produção de alimentos de alta qualidade no Brasil? Nós estamos em evolução ou não? Valdir, esses dias eu
toquei exatamente nesse ponto, tá? O que é um alimento de alta qualidade? E eu me colocava assim, o alimento de alta qualidade ou o que o cliente quer comprar? Eu estava fazendo um treinamento para um grupo de agrônomos, eu criei um MBA da silagem, um curso de 7 dias sobre silagem de milho, e durante esse eu perguntava a eles assim, o que é um alimento de qualidade? E o que é um leite de qualidade? E eu perguntava assim, pessoal, vocês têm noção exata do que o mercado quer? Vocês têm essa noção exata? Será que eu ia a Rio Verde, Valdir, e nós abrimos em parceria uma loja só para vender sapato cor-de-rosa, será que nós íamos ter futuro? Ou carro cor-de-rosa? Então não tem a visão de mercado. Como é que está esse mercado? Poderia vender um ou outro, mas será que esse é o grande foco? Então, assim, você conhece o mercado? Eu faço uma análise em cima da tua pergunta quando eu olho, por exemplo, o mercado chinês. O mercado chinês, hoje, o chinês toma 25 ml de leite por dia. 25 ml de leite por dia é uma seringa. Uma seringuinha de leite. Tá? O brasileiro toma 170 ml, é um copo de leite por dia. O americano toma mais de 200 ml de leite por dia. É mais de um copo de leite por dia. Então, imagina ensinar esse chinês a tomar leite. 1,4 bilhões de pessoas. Se eles dobrarem o consumo de leite, nós temos que torcer as vacas no Brasil depois de ordenha para sair um pouco mais de leite para atender esse mercado. Nós não temos condição de atender esse mercado, nem pensar. Mas aí eu fiz a pergunta da seguinte forma: você sabe o que o chinês gosta de tomar? Que tipo de leite ele gosta de tomar? Uma coisa muito inteligente que eu vi nos Estados Unidos, na última vez que eu estive nos Estados Unidos, foi o americano fazendo o seguinte: ele separa as partes do leite, a gordura, proteína, sólidos do leite. E o que ele faz? O Valdir gosta de um leite com 5% de gordura. Ele monta o leite que atende o Valdir. Ele monta o leite que atende o mercado. Eu quero um leite desnatado, com pouca gordura, com 2%. Ele monta o leite, sai todas as peças, as partes do leite são misturadas e vai para atender aquele mercado. Então a pergunta, nós queremos vender leite para a China, por exemplo. Mas nós sabemos o que a China quer de leite. Quando nós falamos de qualidade, nós estamos evoluindo em qualidade, sem dúvida. Nós estamos evoluindo em qualidade. Se nós olharmos o leite que nós tínhamos no passado e hoje, nós crescemos em qualidade. Mas ainda deixamos a desejar, em geral, na média. O que é a média? É quando nós falamos de grupo de produtores. Então nós vemos hoje laticínios menores aparecendo com marcas de queijo, com marcas de leite, localizados porque eles querem ofertar essa qualidade ao mercado e não cair numa vala comum de quem recebe muitas vezes 1 milhão de litros de leite por dia. Então, e há uma preocupação dos grandes laticínios que querem ter qualidade. Então nós precisamos produzir um iogurte de qualidade, mas eu preciso ter matéria-prima com qualidade, carne com qualidade. Então, mas acima de tudo nós precisamos saber o que o mercado quer, o que o mercado realmente quer. E o mercado está disposto, a gente vê o mercado internacional, está disposto a pagar um preço diferenciado por qualidade e não os R$2 que o produtor recebe, ou R$2,10, R$2,20 que recebe hoje por litro de leite. O mercado está disposto a pagar. Então, a qualidade ela está intrínseca ao que o consumidor deseja. Eu, por exemplo, na minha casa, eu sempre vou à busca de um leite que tenha 4% de gordura. Eu sinto que tem mais sabor, tem mais qualidade. Existem pessoas que querem leite desnatado. É uma questão de opção. Então, o mercado tem que dar essas opções, ou zero lactose, enfim. Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Podcast Academia do Agro. Ô Luiz, e aí, sim, nessa linha de alta qualidade, logicamente nós vamos falar de alimentos, nós vamos falar de nutrição. Quais são hoje os grandes desafios para atingirmos melhor performance na nutrição animal? Agora nós estamos falando de leite, nós estamos falando de carne, nós estamos falando de frango, nós estamos falando de suínos. Quais são os grandes desafios hoje que o mercado enfrenta? É a escala ou tecnologia que está faltando? Algo nesse sentido? Valdir, eu te diria o seguinte, o nosso maior desafio hoje é ter alimento suficiente de qualidade para os animais. Eu sempre divido em 2 etapas. Primeiro, ter alimento suficiente. Depois, ter alimento de qualidade. Então, se nós olharmos hoje o número de vacas que nós temos em ordenha no Brasil e a quantidade de leite que nós produzimos, nós estamos muito aquém do potencial. Nós poderíamos dobrar, ou triplicar, ou quadruplicar a produção de leite com o mesmo número de animais, melhorando a alimentação.
Então nós precisamos ter alimento. A gente enfrenta em muitas regiões do Brasil, não vou dizer que são todos os produtores, não é isso, mas em muitas regiões onde as vacas têm uma subnutrição. E aí elas têm dificuldade em reprodução, elas têm dificuldade em produzir leite. E acontece uma coisa, Valdir, talvez relativamente simples quando a gente fala de animais. Imagina que eu tenho uma novilha. A novilha, ela está lá com seus 330 quilos, 340 quilos, ela emprenha, ela continua crescendo e ela vai parir. É a novilha, o primeiro parto dela. Então ela pariu lá com seus 450 quilos, 480 quilos, ela teve esse ganho de peso. E depois que ela pariu, o que ela tem que fazer, essa novilha? Ela é uma menina que está entrando no rebanho pela primeira vez, ela tem que fazer 3 coisas. Ela tem que crescer, produzir leite e pegar cria de novo. Será que ela tem comida suficiente para isso? E aí nós começamos a comprometer muitas vezes o futuro dessa novilha, que hoje é uma vaca, o futuro de produção dela. Eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos, em Illinois, onde o americano projetava a vaca de 130 pounds, é uma vaca de 68 litros. Ele projeta na bezerra, na terneira, a vaca do futuro. E eu conversava com o Carlos Sim recentemente, nós estamos acompanhando junto com ele um trabalho aqui no Rio Grande do Sul, onde nós falamos de nutrição embrionária. A nutrição embrionária para que o animal consiga ter o máximo de células e produza uma carne com marmoreio com mais qualidade, aquele churrasco nosso do final de semana ou aquela carne de panela de alta qualidade. A nutrição não é só o boi nos 70 dias de confinamento. Ela é a nutrição completa, ela começa lá no embrião. A vaca bem nutrida que vai produzir um bezerro melhor, que tem capacidade de produzir marmoreio, capacidade de produzir mais músculo e carne de qualidade. Então, talvez isso é o que nós falamos de fator de qualidade, Valdir. Mais até, então, alimento é a nossa principal entrave hoje no Brasil. E eu, às vezes, me pergunto, hoje na reunião, estava numa reunião com a Cotripal, onde nós discutimos justamente essa questão de alimento 365 dias por ano para os animais, disponível e à vontade para os animais. E uma das questões nós colocávamos em determinado momento, e como é que é Idaho nos Estados Unidos, que eu tenho lá 8 meses de neve? Como é que eu faço? Eu só tenho 4 meses para produzir comida e eu tenho 8 meses. Nós não temos no Brasil em nenhuma parte 8 meses de neve. Nós temos a nossa seca, nós temos a estiagem, mas é motivo para nós não termos comida estocada? Então, essas são as perguntas que eu me faço muitas vezes, talvez é a minha grande ânsia de que o produtor tenha alimento estocado. Eu vi de um grande empresário no Uruguai, que eu trabalhei com ele durante vários anos, ele dizia assim, Kaplan, alimento armazenado é dinheiro ganho. Quem tem alimento armazenado ganha dinheiro. E o David Combs, da Universidade de Wisconsin, fala no mesmo caminho. Forragem de qualidade, com forragem de qualidade o produtor ganha dinheiro. Eu não vejo produtores crescendo nos Estados Unidos que não tenham forragem de qualidade. Palavras do David Combs, da Universidade de Wisconsin. Então, mostrando claramente a importância de ter alimento e ter alimento com qualidade. Então, esse talvez é o nosso maior entrave. A hora que eu tenho um animal bem nutrido, eu vou ter um leite de melhor qualidade. Talvez a qualidade que nós reclamamos hoje do leite, que não está tão boa como deveria ser, é porque os animais também está faltando a base da nutrição dos animais. Podcast Academia do Agro. Kaplan, vamos falar agora um pouco de você. Quero falar, aliás, já estamos falando com você, né? Mas eu queria falar um pouco do Luiz Kaplan, zootecnista, mestre em alimentos conservados, produção e nutrição animal, especialista em silagem, consultor, gestor. Como é que hoje nós estamos na foto? Conte-nos um pouco sobre o seu negócio hoje, ao qual você tão bem representa, sua visão e seus valores. Hoje, eu faço um trabalho de consultoria com a Santa Helena Sementes. Eu comecei esse trabalho já estamos falando de 5 safras, com toda a equipe da Santa Helena, onde através do Cláudio Zago trabalhou muitos anos na Grosseries, foi um dos precursores, produtores de sorgo. Nós nos conhecemos em 89 e ele me indicou para fazer esse trabalho. Eu estava desenvolvendo uns projetos na época, pedi um tempo para... Eu sempre gosto de concluir uma coisa para começar outra e me dedicar. E eu fiquei muito feliz em iniciar esse trabalho junto com o Dásio Silva, que é o diretor comercial Brasil, junto com o Cláudio Zago, e também com o Rogério Druck, que é o gerente regional Sul, aqui de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
e onde a gente começou um trabalho que era uma ideia de fazer palestras sobre silagem no início, e eu disse que eu queria me envolver mais com a empresa, eu queria vestir a camisa da empresa e fazer esse trabalho, um trabalho bacana. E com muita confiança, que eu digo, dificilmente as pessoas vão te abrir as portas no primeiro momento, mas a gente foi conquistando esse espaço junto, com muita confiança do Dásio, do Rogério, do Cláudio, e hoje eu me vejo trabalhando junto com a pesquisa na Santa Helena, desenvolvendo os novos híbridos para o mercado, vislumbrando não só silagem, mas grãos de qualidade, enfim, tolerância à cigarrinha, tolerância aos nossos enfesamentos, aí, fazendo um trabalho muito bacana a nível Brasil, com população, todo um detalhamento no trabalho de silagem também dentro da empresa, onde nós estamos trabalhando com altura de corte nos milhos, nós estamos trabalhando com top lage, com ear lage, com snap lage, enfim, com silagem de grão úmidos, grãos reidratados, stalk lage, com todos os tipos de partes do milho que eu posso fazer em termos de silagem. E, então, um trabalho muito bacana que a gente vem fazendo. Nós criamos o que nós chamamos de modelo, que nós separamos esse milho em energia verde e energia amarela, onde nós sabemos que a energia verde está intrínseca ao milho, ao híbrido, e a energia amarela é um complemento que eu posso agregar mais ou menos a esse milho. Isso nos deu um diferencial muito grande em termos de mercado, temos crescido, e existe uma estrutura por trás da Santa Helena, que é o Grupo Agroceres, a Helix Sementes, e aonde nós temos uma estrutura em patrocínio, que é uma estrutura, eu diria que ela é uma estrutura, eu diria, ímpar no Brasil, onde nós temos toda uma estrutura, Valdir, para todos terem uma ideia, onde nós temos lá uma estação de pesquisa, onde nós temos hoje 80 vacas na lactação num cross ventilation, as vacas estão lá no ar condicionado, onde nós temos uma produção de leite próxima a 40 litros, onde são feitos todos os testes com os híbridos. Nós temos um confinamento, que é um modelo de última geração, também para testar com bovinos de corte. Temos suínos para testar os grãos e temos aves para testar. É um trabalho fantástico que é feito. Então, tudo passa por lá para chegar no produtor. Então, isso me atraiu muito, esse trabalho, quando eu conheci toda essa estrutura. Então, os híbridos saem da estação de pesquisa, eles são feitos toda a parte agronômica, e depois os híbridos vão para a estação de pesquisa. Então, nenhum híbrido vai chegar no produtor sem passar todos os testes. Se você olhar hoje, por exemplo, me permita aqui citar o nome de um híbrido, 7970, um híbrido que foi considerado diamante dentro da Exalc nas classificações de qualidade de silagem, um híbrido que foi selecionado por nós através da estação de pesquisa e passou pelos animais e depois veio ao produtor. Então, é um caminho diferente que nós estamos fazendo. Hoje, no momento, olhamos um híbrido, gostamos, ele está mais verde, ele deu uma boa análise. Não, ele passa para os animais. Esse híbrido, para ter uma ideia, ele produziu, em relação a outros híbridos, 4,4 litros de leite a mais, e com ampla adaptação e qualidade. Então, isso me atraiu muito a fazer esse trabalho junto à Santa Helena, junto ao Grupo Helix, a Agroceres, o Grupo Agroceres, que envolve várias empresas. Você bem sabe, é um grupo com várias empresas. E a gente também faz um trabalho no dia a dia com os técnicos, onde nós testamos os híbridos de diferentes regiões, avaliamos. Eu falo que quem desenvolve os híbridos é a pesquisa, e nós apenas mostramos a comprovação em cada local. Então, nós fizemos essa comprovação. Nós criamos um modelo que nós chamamos que é um desafio, que é o ensaio, evento, treinamento. Então, nós não fizemos simplesmente um local de parcelas, ele é um ensaio, evento, treinamento. Todo ele é utilizado para treinamento, para evento e para ensaio, para avaliação. Então, o produtor vai visitar uma parcela, ele vai saber tudo que foi produzido, a qualidade, enfim, todos os resultados daquela parcela vão ser informados para ele. E nós usamos uma técnica hoje que nós não levamos o produtor para ver o milho depois de pronto. Ele vai ver o milho germinando, o milho com 4 folhas, com 8 folhas, pré-florescimento, florescimento, vai ver o milho antes do ponto de silagem, no ponto de silagem, depois na colheita de grão. Ele não é convidado em um dia só. Então, criamos uma nova filosofia de trabalho muito bacana, já venho fazendo e adotando isso aí há bastante tempo, e com muitos resultados a nível Brasil, e principalmente quando começamos o trabalho aqui pelo Sul. E também o trabalho, hoje nós fizemos um trabalho bacana com toda a equipe, que é o trabalho das peneiras da Penn State, onde a silagem do produtor é cortada e a gente passa as peneiras para dizer quem define o ponto do tamanho de partícula não é o produtor, não é o olho, não é nós, é as peneiras. É o separador da Penn State, da Universidade da Pensilvânia, que realmente comprova. E também temos o analisador de digestão, que a gente começa a nutrição pelas fezes dos animais. Eu sempre costumo dizer que temos que analisar as fezes dos animais. Por quê? Eu quero saber, eu sempre digo que se tem nutrientes nas fezes, a vaca não está aproveitando, o boi não está aproveitando. E eu costumo usar um jargão, me permite, Valdir, eu digo que
bosta rica, produtor pobre. Bosta pobre, produtor rico, ou seja, transformou mais em carne, mais em leite. E isso é feito através do analisador de gestão, que nós fizemos nos produtores também hoje. Então, é um trabalho que vem desde a base genética até o produtor. Que legal, hein, cara? Que bacana, hein? Muito promissor mesmo, muito excitante, né? Essa área, essa construção toda, e principalmente a atenção a esses detalhes, a esses pontos fundamentais, né? Em relação à obtenção de alimentos de alta qualidade, com uma nutrição adequada e a sua conversão, etc. Agora, mudar um pouco agora, uma coisa muito atual que nós estamos vivendo já há algum tempo, né? Cara, nós estamos há 2 anos de pandemia. Para você hoje, o que fica na mala, o que você não fica, você tiraria dela, e o que você põe de novo nela? Valdir, vamos dizer assim, eu não tiraria praticamente nada da mala. A pandemia nos levou a fazer isso que nós estamos fazendo hoje, conversando contigo, conversando por computador. Tá? Eu prefiro o contato dia a dia, mas nos levou talvez a uma aproximação diferente e necessária. Talvez eu só fosse encontrar com o Valdir se eu fosse até te visitar, se você viesse ao Rio Grande do Sul. E nós encontramos essa forma de conversarmos, de trocarmos ideia. Então também, mesmo a pandemia, ela pode ter sido um momento ruim, mas ela nos deu... o ser humano tem uma característica muito bacana, que ele desenvolve oportunidades. Eu não vejo coisa ruim, eu vejo oportunidades. Então a pandemia nos deu oportunidades, eu fiz muitas lives, nós tivemos que fazer algumas avaliações de híbridos, eu tinha que estar presente, eu tive que sair de casa às 5 da manhã, levar como diz o gaúcho, um fiambre, levar uma coisa para comer no caminho, que estava tudo fechado, ia lá, avaliava e voltava para casa. No dia seguinte fazia a mesma coisa, porque tinha que ser feito. O milho estava no campo e ele estava andando, ele não estava parado, e eu tinha que saber o que estava acontecendo. Então, teve certas dificuldades? Teve. A gente aprendeu a viver dessa forma, sim, e talvez demos mais valor ao contato. Eu diria, Valdir, tudo que eu passei, tudo que eu fiz, eu faria de novo. Eu faria de novo, talvez não cometendo alguns erros, alguns deslizes, com a bagagem que eu tenho hoje, talvez faria um pouquinho diferente do que eu fiz em algum momento, mas o caminho foi aquele. O caminho foi esse. Hoje eu tenho um trabalho muito bacana aqui também com a Cotripal, com a Embrapa aqui no Sul, uma integração muito forte com a Embrapa, e foram essas portas que se abriram, eu sempre, talvez a coisa mais importante que eu fiz, que eu nunca vou tirar da mala, é que eu sempre linkei as coisas, aquilo que eu fiz na Fundação, aquilo que eu fiz na Pioneer, aquilo que eu faço na Santa Helena, que eu estou fazendo na Embrapa, na Cotripal, aquilo que eu fiz na universidade, aquilo que eu fiz em cada país, estão muito ligados. Eu sempre tive uma linha de conduta, eu saí com a proposta de que eu tenho a oportunidade de fazer algo diferente, e eu vou fazer algo diferente. Em cada país que eu fui disposto a fazer algo diferente. E eu acho que essa tem que ser a nossa proposta. Nós precisamos inovar, nós precisamos nos conhecermos e saber o nosso real potencial. Nosso potencial e o potencial desse time que participa com a gente, Valdir, é um potencial fantástico. Nós poderíamos fazer quantas universidades do agro com essa equipe que está aí trabalhando hoje. É um negócio fantástico. Eu me sinto honrado em participar desse time aí. Sem dúvida. Podcast Academia do Agro. E Luiz, cara, olhando para trás, você se formou em 64, né, que você comentou? Eu formei em 84. 84. E meu mestrado em 86. Tá. Olhando esses 40 anos chegando aí de jornada, de trabalho, de tráfego, caminhada, qual foi o pior momento dessa trajetória para você? E que hora que você sentiu que falou, rapaz, a viola tá em caco agora? Para onde que eu vou? Tô fora dos trios. Eu acredito que foi talvez talvez um momento da mudança. A gente vinha acostumado a ser empregado, receber seu salário, ter seu carro, ter sua máquina fotográfica da empresa, o salário da empresa, o plano médio da empresa. E eu lembro que eu converso muito com um monge que tem em Curitiba, o Sebastião, eu gosto muito de conversar com ele, e quando eu estava me desligando da Pioneer, eu fui conversar com o Sebastião. E ele disse assim, a gente reclamava do carro, a gente reclamava da caminhonete, a gente reclamava da máquina fotográfica, a gente reclamava que tinha que sair cedo, e talvez esse momento foi o momento que eu fui com o Sebastião, e ele disse assim, Kepler, agora se olha no espelho, reclama de você, agora você é o dono da empresa.
Reclama da máquina fotográfica, reclama do carro, compra o carro que você quer agora. Vai atrás do salário que você quer. Vai atrás da máquina fotográfica que você sonhou. Vai ficar no hotel que você queria ficar. Agora quem paga é você. Então talvez esse foi o maior momento, assim, um momento muito bacana ao mesmo tempo, mas um momento de estresse. Da mudança de eu ser o dono do meu negócio. E eu sou muito feliz hoje por ser o dono do meu negócio. Me fez crescer, me fez talvez aquele valor que eu não dava a certas coisas da empresa, eu aprendi a dar valor. Então talvez esse foi o meu maior aprendizado, a hora que eu não tive mais um salário, eu tive que buscar todo dia o salário. Eu sempre brinco com a minha esposa que hoje, se eu vou para a praia, eu não recebo, porque eu não estou trabalhando. Na época eu tirava férias e continuava recebendo o 13º, mais um terço de férias. Hoje não existe mais esse um terço de férias. Então, assim, é a busca do dia a dia. Eu acredito que esse foi o momento mais difícil, mas foi uma grande escola. Com certeza uma grande escola, e eu não me arrependo dessa mudança, mas foi realmente um momento de suar frio. Entendi. Cara, nós estamos chegando finalmente aqui, e eu queria um conselho seu aqui para os nossos colegas do campo. O que você recomendaria a esses entrantes, esses iniciantes, esses já rodados e mesmo aqueles que já estão querendo pendurar chuteira, né? Vamos chamar assim. Sim. Que conselho você daria para esses nossos colegas do agro? Eu diria que para os entrantes, Valdir, eu queria fazer um comentário antes de começar a responder. Nesses países que eu trabalhei, esses 14 países, o agro tem expressões maiores ou menores. Na Europa, você ser do agro não faz diferença. É um continente industrial. França, alguma coisa, Alemanha na Bavária, alguma coisa na Normandia, e o sul da Espanha, Portugal, uma parte de Portugal. México, concentrado em algumas regiões também. Então, assim, o Brasil é o país do agro. Esses países que eu rodei me ensinaram que o Brasil realmente é uma potência que está só começando. Eu nem diria que é a ponta do iceberg, acho que nem apareceu o iceberg do Brasil ainda em termos de potência. Então, o pessoal que está iniciando, o pessoal se dedique. Conversem com esses, vamos nos chamar de anciões, né, Valdir? Já temos 40 anos de experiência, né? Com esses nossos anciões aí que tem muita experiência para trocar com vocês. Não desistam, é um caminho fantástico, é um caminho que cresce todo dia. O Brasil é o país do agro, ninguém vai dizer contra isso porque não tem como. E o Brasil hoje já sustenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e vai continuar cada vez mais crescendo. Então, o agro é muito forte no Brasil. Para os anciões, eu diria o seguinte, pessoal, lembre eu não sou flamenguista, mas lembre do Júnior jogando no Flamengo, depois de uma certa idade. Ele aprendeu a tocar a bola, bota os outros para correr. Tá? Vocês carregam o piano e eu toco. Então, ao pessoal mais antigo, pessoal, vocês têm o conhecimento, vocês têm a bagagem, façam a coisa andar. Você sabe o atalho, você sabe como chegar mais rápido. Vocês têm 40 anos, 30 anos de atalho na vida de vocês. Usem esses atalhos que vocês têm. Assim, os atalhos que eu sei, que você sabe, Valdir, e que toda essa equipe sabe. Esses atalhos fazem a diferença. É os atalhos que eu uso hoje. Continuo usando, cada vez estou usando mais os atalhos. Tá? Então, assim, é isso que eu vejo. E os jovens, usem todo esse conhecimento que tem disponível. Aqueles que estão na faculdade, que assistirem esse vídeo, eu diria a vocês, aproveitem a faculdade. Depois que você pega o canudo, o diploma muda a coisa, você é um profissional. Tá? Enquanto você está na faculdade, você tem todas as portas do mundo abertas. Aproveite, usem esse tempo de universidade, 4 anos, 5 anos, 6 anos, utilizem muito bem esse tempo. A hora que você formou, você é um profissional, é um agrônomo, um zootecnista, um veterinário, enfim, você tem que ser tratado como um profissional. Bacana. O Brasil é o país do agro. Bacana. Luiz Keplin, muito obrigado pela sua participação, fico aí muito honrado de tê-lo aqui. Gostaria de deixar já um convite expresso, como a tantos outros já fiz também. Isso aqui é uma arena aberta a qualquer momento para que você retorne, porque quem sabe a gente até termos uma temática mais aprofundada sobre algum aspecto, alguma tecnologia, algum processo que vocês estejam aí desenvolvendo. Por favor, a academia está à sua disposição. E eu queria deixar um abraço ao amigo, então, e obrigado. Muito obrigado, Valdir, pela oportunidade, é uma grande satisfação. Estou sempre atento ao grupo, às publicações do nosso grupo.
E parabéns aí pela iniciativa da Academia do Agro, e eu estou à disposição, Valdir. Como eu disse lá no início, Valdir, seu pedido é uma ordem. Conta comigo sempre, tá, meu amigo? Você é muito gentil. Um grande abraço, Valdir. Te agradeço. Abraço a todos aí. Abraço a todos. Seedcorp HO investe $1,5 milhão por ano em pesquisas, voltadas ao seu programa de melhoramento genético, que contribuem para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Quando adquire uma semente Seedcorp HO, o agricultor pode ter a certeza de que está adquirindo qualidade, performance e produtividade. Seedcorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Olá, amigos. Meu nome é Divino Ronaldo, sou jornalista e radialista, apresentador do programa Morada no Campo na Rádio Morada do Sol FM 97.7 de Rio Verde, Goiás. E sou o fundador dos podcasts Agro e Prosa e Minha História com Agro. Hoje eu vou falar com vocês sobre a tal da caminhonete. Recentemente, entrevistei um amigo jornalista, um dos maiores entendedores e comunicadores do agro no Brasil. Ele me relatou que certa vez foi para o Mato Grosso fazer uma matéria sobre o agro. Naquela época havia muita crise no segmento e os preços das commodities estavam muito baixos. A reclamação era geral. Quando ele chegou no local da reunião, ficou abismado com a quantidade de caminhonetes. Em um primeiro momento, concluiu que aquele povo chorão que estava ali falava da boca para fora. Eram todos milionários que gostavam de reclamar. Após o término da reunião, um dos fazendeiros o convidou para conhecer a sua propriedade e no outro dia tomar café da manhã por lá. Ele aceitou o convite e de manhã muito cedo lá estava o fazendeiro em sua caminhonete para o levar até a fazenda. Enquanto estavam no asfalto, tudo ia muito bem, até chegarem à estrada de terra. Ele me relatou que ao longo de muitos quilômetros que percorreram, era saculejo de todo jeito. Ele chegou na fazenda todo torto e entendeu o uso da tal caminhonete. Ali a sua mente se abriu para uma necessidade e não um exibicionismo desmedido. E assim são muitas as pessoas que olham para o produtor rural como um ricaço que dirige a sua caminhonete, ganha dinheiro demais e chora de barriga cheia. Vocês conhecem a expressão "vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo"? É exatamente isso. O produtor rural é, na verdade, um produtor de riquezas. Onde o agro entra, a vida muda para melhor, seja em Goiás, Bahia, Maranhão ou até mesmo no Piauí. O agro transforma as cidades em geradoras de empregos, de um comércio vibrante e valoriza a prestação de serviço. A riqueza do agro carrega consigo o dom de alavancar os diversos outros setores. Isso sem contar com a agroindústria. O agro não é só caminhonete. Ele é a locomotiva propulsora da economia. É a alavanca que impulsiona o país e todos nós. Quem valoriza e promove o agro, valoriza o todo e promove a riqueza e a prosperidade de muitos. Grande abraço para vocês e até a próxima semana. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá! Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan,
But you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.